do encerramento da nossa campanha é de que colheremos aquilo que semeamos. Semear e colher. Por isso, a nossa casinha já terminou, já não tem mais nada que se possa colocar, já está mais do que enfeitada, né? Tem passarinho ou gaiola, flores para todos os lados, até a cadeirinha do vovô, tem frutos, tem tudo que deixa uma casa bonita. Esse é o desejo de Deus para nós, é o desejo da comunidade, para todas as famílias também. Porém, a caminhada é longa. Para terminar a nossa casa, para concluir a nossa construção, a caminhada é longa e é preciso perseverar nessa caminhada. Quando a gente pensa em construir, a gente também pensa em semear. Sabe, quando nós conhecemos sobre a ciência, e foi Galileu Galilei que falou sobre a lei da gravidade? Quem? Foi Galileu? O que Galileu fez? Pensei que fosse ele. Então, foi o Newton. Se não fosse ele, hein, gente? A gente nunca ia aprender que as coisas se jogam para cima, elas vão cair para baixo, né? Foi Isaac Newton, né, professora Bina? Se não fosse o Newton, então, a gente nunca ia saber que, jogando as coisas para... Você sabia que era o Newton? O Bruno, sabia? As coisas jogando para cima, elas caem para baixo. Porque isso é uma lei. Porque isso é uma lei. E se você não conhece a história do Newton, mas você também vai saber que, se jogar uma coisa para cima, ela vai cair para baixo. Não importa conhecer ou não conhecer a lei. Se você pular da janela do 10º andar de um edifício, você vai cair para baixo. Você vai cair. E existe uma outra lei, que é a lei da semeadura, a lei espiritual. Essa lei da gravidade é uma lei material, da matéria. Mas existe outra lei, a lei do nosso espírito, de que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher também. E o texto que diz sobre isso é Gálatas 6, abre aí na sua Bíblia, Gálatas 6, de 7 a 9. E não importa se você conhece ou não conhece, essas leis existem. Gálatas 6, de 7 a 9, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se não houvermos desfalecidos. A seu tempo ceifaremos. Quando eu era do Ministério Infantil, não professora, criança, me contaram uma história. E a história era a seguinte: tinha uma família que morava no campo e eles eram muito necessitados, muito pobres. E essa família, quando chegava na época do Natal, a mãe não tinha dinheiro para comprar presente para as crianças. Então, para sua filhinha, tinham dois filhos. Esse casal tinha 2 filhos. E para a filha, ela fazia uma boneca de arroz, de sementes de arroz. E ela fazia aquela bonequinha com bracinho, com cabecinha, o cabelinho de lã. E a menininha, a Júlia, ela ficava o ano inteiro esperando a bonequinha nova que a mãe dela fazia para ela. E quando chegava no Natal, ela brincava com a sua bonequinha, ganhava a sua bonequinha. O outro irmão já era adolescente,
Ele também ganhava alguma coisa que o seu pai construía para ele, mas o menino era meio danado, era meio levado. E um dia a Júlia contou para sua mãe uma arte que o seu irmão fez. E aí o menino ficou com muita raiva da Júlia, ficou muito chateado com a Júlia, e ele foi se vingar da Júlia. Ele pegou a bonequinha nova dela e ele foi enterrar lá no quintal. Ele cavou um buraco e enterrou a boneca da Júlia. A Júlia saiu pela casa procurando a sua bonequinha, procurando, e ela não achou a bonequinha, chorou, depois de muito chorar, de muito ficar triste, então ela acabou até desistindo da sua bonequinha, se consolou com outro brinquedinho, e passado muito tempo, um dia, quando a mãe da Júlia estava no quintal, dando semente, milho para as galinhas, ela olhou ali, ela viu uns fiozinhos, uns cabelinhos crescendo, e parecia ser de arroz. Ela falou, nossa, mas quem plantou arroz aqui? Ninguém plantou arroz aqui nesse quintal? E aí, de repente, a mãe começa a ver que aqueles cabelinhos cresceram demais, ela abriu o chão ali e cavou. E aí, o que ela achou? A bonequinha da Júlia. O menino severamente foi repreendido e foi muito castigado. E a minha professora da escola dominical, ela disse para mim, olha, não se engane, na vida nada vai ficar escondido. Tudo está sendo plantado. Por isso, o teu pecado vai te achar. Ai, quando ela falou aquilo, eu fiquei com medo. E depois a minha mãe vivia falando assim também. Ela sempre me ameaçava. Ela falava, Lúcia, se você fizer alguma coisa errada, Deus vai me mostrar, porque o vosso pecado vos achará. E eu ficava assim, com a minha orelha bem em pé, né? Porque eu era tão boazinha, uma menina, Elias é testemunha, como eu sou boazinha, como eu era tão boazinha. E assim é a nossa vida. Quando nós nascemos, nós ganhamos de presente de Deus um campo para semear. Esse campo é a nossa vida. E todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes estão sendo plantadas. Nada está escondido, porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Eu estava no caminho contando para a Débora isso daí, contando essa história, e estava dizendo para ela que, quando eu era criança, gente, eu era muito danada. E uma vez eu roubei um dinheiro do paletó do meu pai. Minha mãe guardava o dinheirinho no paletó. Eu tinha 6 anos de idade, porque eu entrei para a primeira série com 6 anos. E aí, eu roubei do paletó do meu pai um dinheiro. Eu nem sabia quanto era esse dinheiro, porque acho que eu nem tinha a noção do valor. Só que eu precisava gastar todo aquele dinheiro antes que eu voltasse. E o dinheiro não acabava. Eu comprava as coisas, a mulher me dava troco. Eu comprava as coisas, a mulher me dava troco. Eu comprei lanche, guaraná para os meus amigos, para todo mundo, e ainda vinha troco. Eu não podia voltar com aquele dinheiro para casa, de jeito nenhum. Né? Eu dei fim no dinheiro, e eu acho que não foi uma vez só, não. Eu acho que foi umas 2 ou 3 vezes que eu fiz isso. E ninguém, Neuza, descobriu. Ninguém. Passei batido. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu irmão me chama. Lu, falar com você. Você sabe a história de Jesus? Você sabe qual é a grande história de Jesus? Que ele perdoa os nossos pecados. Eu até então achava que Jesus e Tiradentes eram muito parecidos. Os dois morreram por uma boa causa, tinham barba, né? E eu não sabia a diferença da morte de Cristo. Mas na morte de Cristo trouxe remissão para os nossos pecados. E eu louvei a Deus. Eu estava vindo agora no caminho e estava pensando, eu louvei a Deus pelo meu pecado. Sabe por quê? Porque eu pude entender quando o meu irmão chegou para mim e ele falou assim, que tudo estava sendo semeado e que um dia no céu ia ter um grande telão onde todas as nossas ações e atitudes seriam julgadas, que vai ser o dia do julgamento, isso vai acontecer. Eu falei, meu Deus, até agora eu fui impune.
Ninguém soube. E agora? E se souber? Aí eu lembro que eu cheguei para ele, eu falei assim, Laerte, não tem jeito de apagar? Não tem jeito de apagar? E ele falou assim, tem. Eu falei, como é que é? Se você confessar o seu pecado diante de Deus, Ele vai te perdoar. E aí ele me pergunta, você tem pecado? E eu lembrava do dinheiro. Eu tinha que falar. Laerte, eu tenho, sabe o paletó do pai, que a mãe guarda o dinheiro? Eu já tinha 9 anos, já fazia 3 anos que eu carregava esse pecado comigo. Você pensa que criança não sabe de nada? Sabe. Eu era pecadora. Eu tinha que confessar. Isso, eu precisava confessar. Isso me acusava, ninguém soube. Eu nunca levei uma surra por causa disso. Mas isso me condenava, isso me acusava. Foi então que ele falou, Lu, Jesus perdoa o teu pecado. E ele apaga. Ele lança nas profundezas do mar. E nunca mais alguém vai pescar. E eu falei assim, então ninguém mais vai saber. Não, já foi perdoado. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Eu falei imediatamente, eu quero. Eu preciso desse Jesus. Eu tinha 9 anos, gente, e eu precisava tanto desse perdão, precisava de ser perdoado. E eu aceitei, então, o Senhor Jesus neste dia, e a minha vida foi salva. Eu fui perdoada do meu pecado. Que gostoso poder entender isso e compreender isso. Mas a vida, ela é um grande campo que está sendo, a todo instante, sendo preparado para ser lançadas sementes. E nós temos sementes. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, quando Ele é o nosso Salvador, nós temos boas sementes para lançar neste campo. Porque se não tivermos o conhecimento de Jesus, nenhuma semente há de ser boa, porque não ficará, não frutificará. Aí a gente até conhece pessoas, são tão boas, né? Nem conhecem a Jesus, são tão boas. Mas a semente que germina é a semente que foi lavada pelo sangue de Jesus. Por isso, nós temos essa semente para lançar na terra, para produzir, para colher. Nós temos essa semente. Mas é muito importante que a gente desfaça das sementes que o diabo tem para nós. Porque o diabo também tem semente para nós. Ele nos dá. Existem 2 sacos de sementes disponíveis na nossa vida. E nós estamos toda hora pegando de algum lugar e lançando nessa terra, e lançando nessa terra. Quando éramos de Satanás, quando éramos escravas de Satanás, nós só tínhamos a semente que ele tinha para nos dar. Mas depois que conhecemos ao Senhor Jesus, nós temos agora uma nova semente. Mas, às vezes, a gente fica com vontade de usar as sementes antigas. A gente se acostumou, a gente se habituou a usar essas sementes antigas. E a gente quer enfiar a nossa mão no saco do Satanás e lançar sementes ruins. Mas como é que pode? Será que pode? Será que você, que já foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, que tem a semente de Cristo para lançar, você vai querer enfiar a sua mão no saco, no pacote do diabo e lançar ainda sementes dele? Sim. Eu nunca me esqueço de uma história que me contaram de uma mulher que ela era viúva. O falecido dela morreu. Se faleceu, morreu, né? O falecido não estava vivo no coração dela. O falecido estava vivo no coração dela. E ela, assim, logo que ele morreu, ela se desfez de tudo dele. Se desfez de tudo. Acabou com as lembranças dele. E aí, um dia ela estava ali, arrumando as coisas dela, e ela achou uma meia do falecido. E ela pegou a meia do falecido. Olha, a meia do meu falecido. Olha, tem até o cheiro do falecido. Tem até o cheiro do falecido. Sabe quem é o falecido nosso? Satanás. Ele morreu, não morreu? Na minha e na sua vida.
Mas, às vezes, a gente vai lá no nosso armário e acha uma coisinha ali. Ô, droga, porcaria! Hã? A meia do falecido aí. Na nossa semeadura, existem duas coisas que são muito importantes. Duas sementes que são muito importantes, a gente está sempre lançando, semeando. Uma delas é palavra, a outra é atitude. No nosso campo, nós precisamos estar semeando o tempo todo palavras boas, palavras positivas, palavras de vida, palavras que a gente vai encontrar no pacote que o Senhor nos deu de sementes. Mas a gente vai lá, volta e meia, no outro pacote, e acha uma sementinha e começa a lançar. O Senhor precisa, e Ele quer fazer em nós uma obra muito grande. E Ele quer estabelecer a sua vontade em nossa vida. E Ele quer nos dar a vitória. Mas a nossa vitória vai vir de acordo com aquilo que a gente plantar, com aquilo que a gente semear. E não existe, gente, semente neutra. Não existe. Não existe. O tempo todo nós estamos semeando, para o bem ou para o mal. Não existe semente neutra. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, quando a nossa vida é do Senhor Jesus, nós vamos, então, procurar uma semente boa para lançar. Nós vamos deixar as sementes do inferno para trás. E nós vamos estar sempre lançando uma boa palavra, nós vamos estar sempre lançando uma palavra de vida. Nós não vamos falar aqueles imbecis dos nossos filhos. Né? Nós não vamos falar que os nossos filhos não prestam para nada. Nós não vamos falar que nossos filhos são a desgraça da nossa casa. Será que tem algum pai que fala assim? Tem sim. Meu filho não vai dar em nada. Meu filho nunca vai conseguir. Eu esperava tanto dele, mas quanta desonra ele me trouxe. Nós vamos estar dizendo dos nossos filhos: meus filhos serão tratados do Senhor. A vida deles ainda não está em ordem, a vida deles ainda não estão organizadas, mas eles vão ser tratados por Deus, ainda que passar pelo açoite e pelo castigo, mas eles vão ser tratados do Senhor. Eu vou dizer de mim mesma: você é burra, não consegue nada. Se eu achar a semente do diabo. Mas, se não, eu vou dizer, da parte de Deus, o que o Senhor tem para mim é: Ele vai me capacitar. Eu não consigo, mas o Senhor vai me capacitar. Ele vai me ajudar. Eu estava até querendo dizer que eu sou burra, porque eu estou numa luta de umas cortinas lá em casa, né, Marilene? Estou numa luta, porque na meia-noite o grupo do Rude estava lá reunido e eu estava lá na casa da Marilene fazendo uma cortina lá em casa. E o Tiago está me ajudando. Aí eu: ô mãe, você viu aquela diferença assim? Nossa, filho, nem tinha reparado. Mãe, quantos centímetros tem? 25. Aí ele vai cortar a madeira. Mãe, quanto você falou que tinha? 25. Mãe, tem 22. A Marilene vai fazer a barra da cortina. Quanto é que é? É 2,75 a parede. E quanto tem que ter a cortina? 2,65. Mas quanto é que é? 2,75 a parede. E a cortina? 2,65. Mas nunca dá as medidas certas. Mas dá uma vontade de falar que você é burra, sabe? Uma vontade de dizer isso. E, às vezes, isso acontece com a gente se frustra. E a gente acaba acreditando naquilo que a gente não consegue fazer. E as nossas fraquezas não são sinônimos de que nós não somos capazes. Não. Eu errei uma vez, eu vou errar outra vez, mas o Senhor vai me ajudar, porque na força do Senhor eu vou conseguir. Aí encosta um abençoado filho do diabo do teu lado e começa a dizer: ah, você não vai conseguir mesmo, né? Ah, você não vai conseguir mesmo. E aí você acaba acreditando nisso.
Isso acaba sendo uma semente no teu campo que um dia vai germinar. E você aí não vai conseguir mesmo fazer o que você precisa. Não, não é assim. Não é assim que vai ser. Nunca, nunca nós vamos tentar nas nossas forças, mas vai ser sempre na força do Senhor. Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Nunca vamos dizer, eu nunca terei nada. Eu nunca tive nada, eu nunca vou ter nada. A minha mãe tinha uma história que o meu tio falava que tinha um irmão dele que era tão sem sorte, que se ele fosse vender chapéu, as crianças iam nascer sem cabeça. A minha mãe contava essa história. E um dia ela falou para Elias, Elias, se você for vender chapéu, as crianças vão nascer sem cabeça, porque você, como vendedor, não é brincando, lógico, não amaldiçoando de jeito nenhum. Mas, às vezes, a gente acaba absorvendo a coisa de que eu sou azarado, eu não tenho sorte, as coisas nunca vão dar certo para mim, eu não vou conseguir, que isso absorve tanto, isso se torna uma semente no nosso campo que vai começando o cabelinho crescer, e a gente acredita nisso. E a gente se torna uma pessoa frustrada e decepcionada por conta disso. E não é isso que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque a semente que Ele quer que lancemos no nosso campo é: o Senhor cuida do meu amanhã, Ele cuida da minha história, Ele vai prover a minha vida, Ele vai prover. Então não vai depender de mim, mas vai depender do meu Deus. E para mim, Ele tem o melhor, para mim, Ele vai dar o melhor. Quando a gente pensa que uma família precisa ser bem estruturada, a gente pensa que esse tipo de palavras tem que fluir no meio da casa. É o tempo todo, é o tempo todo. Você vai conseguir, não vai dar certo, isso vai dar certo. Quando a gente pensa que uma casa vai ser bem ornada, vai ser bem estruturada, a gente pensa em atitudes que vão fazer com que essa casa se torne esse lugar, esse aconchego, esse lugar que todos vão querer estar. Atitudes que demonstram que esta casa está semeando no campo fértil. Atitudes tão simples, mas que fazem tanta diferença. Como, por exemplo, muito obrigado. É tão estranho, né? Você receber um prato de comida e nem agradecer, nem muito obrigado. Às vezes a mulher trabalhou o dia inteiro. Ela chegou em casa, ainda preparou a janta. O cara está na televisão, com o controle remoto na mão. Ela prepara o prato e leva na mão dele. Ele recebe o prato da mão dela e nem obrigado. Nem obrigado. É atitude tão simples, que faz tanta diferença. Ser o primeiro a pedir perdão. Errou, pede perdão. Ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir acertar tudo. Pede perdão. Eu gosto de pensar que aquele que pede perdão primeiro é o que está mais perto da graça. Não importa quantas vezes erra, mas é o que está mais limpo, é o que está mais perto de Deus. Pede perdão. Agradecer por tudo. O amor incondicional. Não fica medindo. Até aqui eu te perdoo. Mas você está fazendo de novo? Está contando quantas vezes errou. Mas de novo você está fazendo isso? De novo? Eu já te perdoei. Não, já estou cansada de te perdoar. Quando a gente perdoa, a gente esquece, não é? Perdoar é como esquecer. É lógico, está dentro da gente. Não tem como esquecer, mas quando o perdão é de verdade, quando o perdão é de Deus, a gente é como Ele faz. A Bíblia diz assim, que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas dos mares. E lá Ele coloca uma placa, proibido pescar. Mas a gente não. A gente, quando perdoa, a gente joga bem pertinho do mar, né? Bem na praia. E aí, quando qualquer coisa que a pessoa faça de novo, a gente já... Olha ali, está aparecendo, estou vendo o seu pecado. Está boiando ali, vou pegar de novo. A gente fica condicionando, fica marcando.
fica marcando quantas vezes errou. Não dá certo. Não dá certo. Sabe por quê? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7? Hã? Dá para viver nisso? Dá para viver nisso? Quem é capaz de viver? Não dá. Só no poder de Deus. Só no poder de Deus. A vida, e principalmente a vida conjugal, e principalmente com casais que são muito diferentes. Sabe, porque tem casal que naturalmente se dá, não precisa nem ser crente, eles se dão tão bem. Mas tem casais que são tão diferentes. E para viver junto, só no poder de Deus. Principalmente esse pessoalzinho que está para casar aí, né? Nossa, só euforia, né? Só paixão. Ai, meu Deus, que delícia. Que delícia. Né? Mas uma vida conjugal com relacionamento de contrito, é só no poder de Deus. Eu falo que o meu casamento, ele só resistiu por causa do poder de Deus. Eu tinha muitos motivos, Elias tinha muitos motivos para a gente se separar, para a gente não viver junto. E nós estamos juntos, e não só estamos juntos. Eu amo meu marido de paixão, pena que ele não está aqui para ouvir isso, né? Amo ele de paixão, não vejo a hora de poder ver de novo. Nós temos dificuldades no relacionamento, mas nós nos damos bem, porque o Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família. Até aqui Ele tem nos sustentado. Agora, um relacionamento que tem atitudes e que tem sementes de que, você fazer um favor para ela, nossa, é um sacrifício. Bem, pega aquela cadeira para mim, traz para cá. O quê? Bem, pega aquela cadeira para mim, traz para cá para mim, fazendo um favor. Ai, eu estou ocupado, agora não posso. Você fala para ele pede alguma coisa. Você pode fazer um torresminho frito para mim comer? Estou com uma vontade. Fazer o quê? Um torresminho frito para mim comer, estou com vontade. Imagina que eu vou sujar minha cozinha toda de gordura por causa do seu torresmo. Né? Relacionamento, sementes. Ainda se você disser assim, não, meu amor, não pode não, porque torresmo faz muito mal para a saúde. Né? Se achar um argumento assim, ainda tudo bem, né? Mas por pura preguiça não vai dar certo. Sementes que são lançadas. A gente está colocando aqui coisas superficiais, mas você sabe muito bem onde você se encaixa. Você sabe muito bem onde fica a sua deficiência e onde precisa ser consertado, onde precisa ser arrumado. Um relacionamento assim, ele não se fortalece. Ele não se fortalece. Como semear? Como eu posso semear se o meu solo, o solo que é o meu coração, é um solo duro, é um solo pedregoso, é um solo que não germina planta nenhuma, é um solo que o que cai ali morre, o que cai ali seca, o que cai ali apodrece. A primeira coisa a ser feita é um solo tratado. O nosso coração precisa ser um solo tratado pelo Senhor, para que a gente possa lançar a semente e possa colher. Quando a colheita, quando a semente for semeada, ela vai ficar como se não tivesse acontecido nada. Né? Quando você semeia, fica ali, não, parece que não aconteceu nada. Mas o tempo é que vai mostrar aquilo que foi semeado. Por isso, não é na mesma hora. Demora. Precisamos cuidar dessa plantação. Se eu estou plantando,
se eu estou tentando plantar, de que forma eu posso fazer? Eu preciso irrigar esse solo. Eu preciso tratar desse solo com a palavra. A palavra vai tratar desse solo. A palavra vai tratar do meu coração. E aí, quando acontecer, da semente for lançada, o meu solo vai produzir. Eu preciso fertilizar essa terra com atitudes positivas, com palavras positivas. Sabe, quando o nosso marido sai de casa, ele quer voltar para a nossa casa, porque lá é o porto seguro dele, é o aconchego, é o lugar melhor dessa terra que ele pode estar. Mas quantos maridos saem de casa dizendo assim, puxa, eu não vejo a hora que eu vou trabalhar, porque eu não quero ficar nessa casa. Deus me livre eu passar o dia todo nessa casa. Eu nunca me esqueço, quando eu tinha 1 ano de casada, eu estava lá na igreja, eu cuidava do ministério infantil, e tinha algumas mães cuidando de algumas crianças ali. E elas estavam ali, cuidando das crianças, começaram a conversar, eu estava dando aula, e aí teve um intervalo, e elas estavam conversando. E elas disseram assim, nossa, o meu marido vai se aposentar. Nossa, aí vai ser difícil. Aí outra falou assim, e o meu vai sair de férias. E aí é que vai ser um tormento. Eu olhei aquelas mulheres falando isso, né? A outra falou, ainda bem que o meu sai cedo, só volta no final da tarde. Eu olhei aquelas irmãs falando aquilo ali, eu falei assim, nossa, meu Deus. Elas olharam para mim, me viram lá e falaram assim, a irmã Lúcia é casadinha de nova, né? Ela não pensa assim. Eu olhei para elas e falei assim, não mesmo. Aí uma delas falou assim, ela não pensa assim porque ela faz pouco tempo que casou, deixa passar um tempo. Aí, graças a Deus, tinha uma abençoada do Senhor que falou assim, profetizou sobre a minha vida. Ela disse assim, não, isso nunca vai acontecer com a irmã Lúcia. Todas as vezes que o marido dela sair da casa, ela vai desejar que ele volte. Olha, engraçado, né? A gente nem tinha essa noção de uma semeadura. Ela disse, todas as vezes que ele sair da casa, ele vai querer voltar. Quando ela disse isso, eu falei, puxa, é assim que eu me sinto agora. E a gente estava conversando com o pessoal que vai casar aqui, fizemos um cursinho aí com eles, e eu estava dizendo isso para eles. Até hoje, já tenho quase 32 anos de casada. Todas as vezes que meu marido sai de casa, eu não vejo a hora que ele volte. E ele estava dizendo a mesma coisa. Quando ele sai, né, meninos? Quando ele sai, ele tem vontade de voltar para a nossa casa, tem desejo de voltar, porque ele tem paz na casa. E é isso que a gente precisa estar semeando, declarando que todo mal que vai ser lançado contra a minha casa, contra a minha família, vai cair por terra, não vai ser uma semente fértil que vai produzir, mas eu preciso aprender a dar liberdade na minha casa para aqueles que moram nela. Eu preciso aprender a ser na minha casa um instrumento de bênção de Deus, para que as pessoas possam morar dentro dela e se sentir bem, e se sentirem amadas. Não desenterre a semente. Nossa, que foi, Wellington? Não desenterre a semente. Às vezes, você já começou a ver uma mudança. Uma sementinha foi colocada naquele campo. Já começou a ter uma mudança. São pequenas atitudes, são pequenas mudanças. Mas não fica cavando, não fica desenterrando. Sabe como a gente desenterra a semente? Quando a gente quer mostrar aquilo que nós fizemos, né? Você viu bem como eu mudei? Você viu bem como eu mudei? Olha, eu estou pondo lixo para fora direitinho. Não fica desenterrando assim, deixa lá. Vai mostrar, o tempo vai mostrar. O cabelinho vai começar a crescer. Não fica você se vangloriando. Você viu? Eu nem briguei que você chegou mais tarde. Eu nem briguei que você chegou mais tarde. Nem briguei que você foi na casa da sua mãe. Eu nem briguei que você não colocou o lixo para fora. Está vendo como eu estou mudando? Isso é desenterrar a semente.
prejudica o crescimento. Prejudica o crescimento. Ela não vai crescer no tempo certo, né? Primeiro, só vai ter folhas. Tá tendo um trabalhar de Deus na tua vida, no teu relacionamento, na tua casa. O Senhor está operando na tua vida, Ele está fazendo diferença no teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos. Mas olha, não fica querendo ver logo os frutos. Primeiro vai ter folhas, e só folhas. É pena que a nossa parreira aqui ela já nasceu e já frutificou, né? Porque primeiro era para ter só as folhinhas, né? Porque é assim que é na vida. São só as folhas, depois vêm os frutos. Quando vier os frutos, às vezes os primeiros são amargos, não estão maduros ainda. É azedo. Você vai colher as uvas, elas estão azedas. A minha mãe contava que na casa do vizinho tinha uma parreira de uva. E o meu irmão mais velho, junto com um primo, que morou um tempo na casa dela, ela disse que eles foram na parreira de uva do vizinho e colheram todas as uvas verdes e foram vender na feira de quarta-feira. As uvas estavam todas azedas e estragaram as uvas do vizinho. Depois desse dia, minha mãe falou, eu não vou ficar mais com esse menino aqui, basta só meu filho, eu não consigo cuidar de dois. Colher a uva enquanto ela está azeda, não vai servir. Espera, tem o tempo, vai amadurecer. Não pragueje, não murmure. A gente quer na vida dos nossos filhos colher, né, a uva docinha. Só nasceu um pouquinho da semente, vai ter tempo ainda para amadurecer. O tempo, ele demora, mas a gente precisa desse tempo. E para terminar, alguns cuidados que a gente tem que ter. Selecione a semente, escolha. Lembre, só semente boa eu vou lançar na minha terra. Não existe semente neutra. Ou é boa ou é ruim, mas eu vou sempre estar plantando. Um brotinho, ver um brotinho nascendo, ai, é tão legal, né? Anima, traz esperança. Um pouquinho de mudança, um pouquinho. Você viu, você conseguiu enxergar que ele está tentando, que ela está tentando, então se anime. Tome isso como esperança para o teu coração e não desista. E nem fique dizendo assim, ai, mudou só um pouquinho, vai. Nossa, ainda falta muito, porque o teu pouco, que é pouco para você, pode ser muito para ele. Pode ser muito. Quando você olhar para a semente, você diga, não é só um pouco, é muito do que Deus vai fazer. Outro cuidado, se você lançou uma semente que não é boa, se você lançou uma semente que é ruim, imediatamente se arrependa, para que essa semente não germine na terra e venha a produzir frutos. Lançou uma semente ruim, pede perdão. Lançou uma semente que não era do pacote que Jesus tinha te dado, peça perdão e se arrependa, porque o Senhor, Ele vai ter sementes boas para você lançar. Quero convidar você a ficar em pé e ler comigo o texto de Deuteronômios, capítulo 30. Deuteronômios 30. Presta atenção nessa passagem. O que o Senhor fala a respeito de bênção e de maldição.
a respeito da semente boa e da semente ruim. Diz assim: quando te sobrevierem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, que se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todos os povos, entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tornará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Também o Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, sobre aqueles que te tiverem odiado e perseguido. Tu te tornarás, pois, e obedecerás à voz do Senhor, e observarás todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as tuas obras, as obras das tuas mãos, do fruto do teu ventre, e do fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou com os teus pais, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá aos céus e nolo trará, e nolo fará ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, e nolo trará, e nolo fará ouvir para que o cumpramos. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Se guardares os mandamentos que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que está entrando para a possuires. Vês? Então hoje é o dia da escolha. O bem ou o mal? A bênção ou a maldição? De onde você está tirando a semente? Do lado bom ou do lado ruim? O Senhor disse assim: a minha lei, os meus preceitos não são penosos demais. A minha vontade para você cumprir não é penosa demais. A minha lei não está tão longe de você para que você diga: eu não tenho como saber, eu não tenho como buscar, eu não tenho como achar. Diz assim: a minha palavra está perto da tua boca. A minha palavra é palavra de vida. Você tem algo a dizer? Diga o que está escrito aqui. Você tem algo a falar? Fale o que está escrito aqui. Porque aqui tem sementes de bênção para a tua vida. Se não está aqui, então rejeite. Porque vai ser semente lançada no campo de maldição da tua vida. E não te esqueças de tudo aquilo que você semear, isso também você ceifará. É o que a palavra diz. Vamos declarar
que estamos nesta noite aqui, buscando a semente santa da parte do Senhor. Quando você sair do seu lugar para a unção, para vir estar indo aqui, os irmãos vão estar orando por você. Vai declarando: Senhor, eu quero ter uma boa palavra, eu quero ter uma boa semente para ser semear. Eu quero que na minha casa exista frutos, eu quero produzir em abundância, porque eu quero que o Senhor guarde a minha casa, eu quero que o Senhor guarde a minha vida, eu quero que o Senhor guarde a minha família, eu quero que o Senhor guarde os meus bens, tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou. Eu quero declarar que aquilo que disseram para mim que eu nunca ia conseguir, eu vou conseguir, porque a tua bênção vai se estender sobre a minha vida. Eu quero declarar que aquilo que eu nunca fui, eu vou ser, porque a sua bênção vai se estender sobre a minha vida. No tempo que nós vamos estar vindo aqui, você vem como quem vai receber, como quem vai estar declarando a bênção vindo sobre a tua vida. Ainda que seja só por obediência, ainda que no fundo você não acredite, mas vem, porque a obediência mais a fé, ela precede o milagre. Amém?